Olá, boa noite, graças a Deus, né? Estamos aqui para fazer a nossa aula, tá? Na semana passada a gente pôde concluir o primeiro capítulo, Quem é você, né? E aí vimos que a vida espiritual de Adão foi perdida lá na queda, né? Adão fracassou, mas o último Adão, Jesus Cristo, triunfou. Tá? Esse triunfo, né? E tudo que ele conseguiu para nós, inclusive a nossa identidade, é o tema do próximo capítulo, ok? Então hoje nós vamos estudar o segundo capítulo, Diferente para Sempre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós e nós te louvamos pelo teu infinito amor, a tua graça e a tua misericórdia. Obrigada, Pai, por Jesus Cristo, porque através dele nós temos perdão dos nossos pecados e nós temos também nova vida, a vida eterna. Obrigado porque em Cristo nós temos uma nova identidade. Te agradecemos pelo teu infinito amor em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então o segundo capítulo, o autor começa com a ilustração, ele traz uma ilustração de um rapaz mostrando, a mudança de hábito, de comportamento e de atitude desse rapaz, porque a percepção de si mesmo havia mudado. Né? E esse rapaz agora tem um propósito. E esse rapaz, ele não cede a propósitos que são opostos ao que ele tem, né? A maneira que ele percebe a si mesmo. O autor também vai citar, né, o corredor do filme Carruagens de Fogo, né? Esse corredor, ele representava o seu país nas Olimpíadas, mas quando ele descobriu que ia correr no domingo, ele desistiu, né? Por que ele desistiu? Porque ele tinha um compromisso com Deus de não correr aos domingos. E por quê? Já que ele era um atleta, porque primeiramente ele era filho de Deus, a sua identidade espiritual, a sua percepção de si mesmo, seu propósito de vida determinavam as suas ações. Tá? E aí eu gostaria de ler lá na página 35, no início da página 35, está escrito o seguinte: o motivo pelo qual muitos cristãos não estão desfrutando a maturidade e a liberdade, que são suas heranças em Cristo, é porque têm percepções errôneas quanto a si mesmos. Não se veem como realmente são em Cristo, não compreendem as mudanças dramáticas que ocorreram neles no momento que confiaram em Cristo. Não se enxergam como Deus os enxerga e ao mesmo tempo sofrem de uma autoimagem distorcida. Não captam sua verdadeira identidade e se identificam com Adão errado. Então nós vamos ver as diferenças, entre esses dois Adãos, tá? Essa diferença entre esses dois Adãos em nossa vida é de importância eterna. Nós temos certeza com qual Adão estamos nos identificando, né? Estamos nos identificando com o primeiro Adão, nos vendo cheio de nostalgia, fora do Jardim do Éden, junto a Adão e Eva, como membros de sua família, repetindo os mesmos fracassos de Adão diariamente, ou nós estamos nos identificando com o último Adão, Jesus Cristo, sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? O que a gente pode aprender sobre Cristo, o último Adão, é a sua completa dependência de Deus. Enquanto que o primeiro Adão tornou-se independente quando fez a escolha errada. Jesus não fazia nada por conta própria. O que Jesus fazia era por conta do Pai. E o Evangelho de João está repleto de declarações de Cristo, demonstrando que Cristo tinha uma vida totalmente dependente do Pai. Uma segunda diferença vital entre esses dois Adãos é a vida espiritual.
Como a gente já sabe, Adão ele foi criado fisicamente e espiritualmente vivo. Pecou, morreu espiritualmente. Daí todo indivíduo, né, nasceu espiritualmente morto. Jesus Cristo nasceu fisicamente e espiritualmente vivo. Sendo concebido pelo Espírito Santo, Jesus teve o seu nascimento virginal, nasceu da Virgem. Jesus veio nos dar a sua vida e o Evangelho de João declara, nele estava a vida era a luz dos homens. Jesus ainda declara, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele não pecou. Jesus manteve sua vida espiritual até a cruz. Ali morreu, tomou os nossos pecados sobre si, confiou seu espírito ao Pai e a sua vida física terminou. Mas ele ressuscitou e Cristo continua vivo por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Amados, precisamos entender que Deus nos perdoa por meio da tragédia do Calvário, por meio da tragédia da cruz de Cristo. O perdão dos nossos pecados é somente através da expiação de Cristo na cruz. Graças a Deus que houve a sexta-feira. E graças a Deus que houve também o domingo da ressurreição, o domingo da vida. Cristo veio nos dar vida e vida eterna. A diferença entre os dois Adãos é entre vida e morte. E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. O autor do livro que a gente está estudando, ele nos chama a atenção para uma frase. A frase é, está em Cristo. Em Cristo. Está em Cristo. E tudo o que isto significa para a maturidade e a liberdade do cristão é o tema principal do Novo Testamento. Somente no livro de Efésios há 40 referências sobre estar em Cristo e ter Cristo em nós. Essa nova vida, né? Ela requer um novo nascimento, ela requer uma nova identidade e ela requer um novo título, né? Como ter esse novo nascimento? Se nós não nascemos estando em Cristo. Nós nascemos em pecado. Qual o plano de Deus para transformar de estarmos em Adão para estarmos em Cristo? Jesus, né, revelou essa resposta no diálogo que ele teve com Nicodemos. No Evangelho de João 3, traz esse diálogo. E Jesus respondeu assim para Nicodemos: temos que nascer de novo. A vida espiritual, a vida eterna que Cristo promete nos dar se crermos nele. Né? E o que é que significa estarmos espiritualmente vivos em Cristo? No momento do novo nascimento, a nossa alma, o nosso espírito entra em união com Deus, da mesma forma que Adão estava em união com Deus antes da queda. Nos tornamos espiritualmente vivo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viver espiritualmente, ainda que morra fisicamente. Se eu e se você, se nós somos filhos de Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A nossa união espiritual com Deus, ela é completa e eterna, porque ela foi provida em Cristo. Ela foi provida por Cristo. E isso é para toda a eternidade. A vida eterna, ela não é adquirida quando se morre. Eu e você, nós estamos espiritualmente vivos em Cristo agora mesmo.
Aquele que tem um filho tem a vida. A nossa alma, o nosso espírito foi conectado a Deus em Cristo, no amado. Mas essa nova vida também traz uma nova identidade. Ser cristão não é uma questão de receber algo, mas de ser alguém. Ser cristão em relação à nossa identidade mais profunda é ser um santo, um filho espiritual de Deus, uma criação divina, um filho da luz, um cidadão do céu. O nascer de novo é uma transformação em algo que não existia antes. O produto principal não é o que se recebe, mas em quem eu e você nós somos transformados. E o ser determina a ação. Não a ação determina o ser. Compreender a nossa identidade em Cristo é absolutamente essencial para nosso sucesso em nossa vida cristã. Ninguém pode se comportar constantemente de maneira inconsistente com aquilo que pensa ser. Depois do conhecimento de Deus, a verdade mais importante que podemos possuir é, sem dúvida alguma, o conhecimento de quem nós somos. Mas o autor do livro, ele traz uma advertência para a gente quanto a alguém que está vivo e ativo no mundo de hoje. E este alguém está decidido a impedir firmemente que eu e que você, que nós nos consideremos vivos e completos em Cristo. É Satanás. Mas Satanás não pode fazer nada para danificar nossa postura e a nossa identidade em Cristo. Mas ele pode nos ludibriar e nos fazer acreditar numa mentira. A mentira é que você e que nós não somos aceitáveis a Deus e que nunca chegaremos a ser nada como cristão. Então, se eu e se você, se nós acreditarmos nessa mentira, então nós viveremos como se não tivéssemos postura e nem identidade em Cristo. O ludíbrio de Satanás, referente à nossa identidade, é a arma principal contra o nosso crescimento e a nossa maturidade em Cristo. Mas essa nova vida, ela também vai resultar em um novo título. Esse novo título é ser chamado de santo. É isso que nós somos chamados, né? Paulo e os outros autores de epístolas emprega essa palavra generosamente, se referindo ao cristão comum, como eu e você. Um exemplo está lá na primeira carta aos Coríntios, né? 1:2, que Paulo diz assim: aos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos. Note que Paulo não disse que somos santos por conta do nosso grande esforço, né? Ele declara que nós somos chamados para sermos santos. A Bíblia diz que eu e que você, nós somos santos, porque Deus nos chamou para sermos santos. Eu e você, nós fomos santificados em Cristo, feito santo ao participar da vida do único e verdadeiro, do único que é verdadeiramente santo, Jesus Cristo. Mas muitos cristãos podem dizer que é um pecador, não é um santo, né? E aí vem a pergunta: por que não se identificar com quem você é, com quem nós somos na realidade? Um santo que ocasionalmente peca. Recorde-se, a ação não determina o ser determina
a ação. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça e pelas tuas misericórdias. Te agradecemos por Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo, que nos concede perdão para os nossos pecados. Te agradecemos pela ressurreição de Jesus Cristo, que nos dá vida, a vida eterna, que nos faz nascer de novo em Cristo, que nos dá uma nova identidade e nos dá um novo título. Nós somos em Cristo, porque Ele é santo. Nós somos chamados a sermos santos. Que o Espírito Santo de Deus nos dê clareza, nos dê convicção quanto a essa verdade. Em Cristo Jesus. Amém.